A missão que o Marcos me deu não é uma missão muito fácil. Falar de Kardec com precisão, com nitidez, com fidelidade, nos falta recurso gramatical, verbal, dicionário, mas nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse indivíduo que, na matéria, foi um cidadão do mundo. Nossa ideia hoje é fazer uma leitura do Kardec sob a ótica da sociologia, a ciência que estuda as relações, as inter-relações de uma sociedade. Vamos entrar na história e vamos nos reportar ao livro de Emmanuel, que tem o mesmo nome dessa casa, A Caminho da Luz. Ali é a história da Terra. Nos primórdios da Terra, os espíritos embrutecidos, toscos, por assim dizer, um espírito em estado de primariedade, ele não tem noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é justo e do que é injusto. Um exemplo, os homens da caverna. Eles conviviam lá tribalmente, né? Pegavam aquelas pedras, aquelas lascas para matar animal e dividiam o animal e comia direto. Né? Não tinha forno, micro-ondas, não tinha fogão. E o cara está lá com um animal grande que dá para os 5, mas ele está comendo. O outro que está do lado está com fome, lança a mão de um pedaço que não ia fazer falta nenhuma para o outro. Ele pega, a taca que matou o animal e está na cabeça do cara, o cara cai morto. Ele não tem noção daquilo. Ali ele fez a leitura do seguinte: está querendo me tirar o alimento. Para a gente ter uma ideia que o espírito no estado primário, ele não tem a noção do bem e do mal. Embora todos nós tenhamos sido criados para o bem. O mal é invenção nossa. Como assim? Muitas doutrinas, muitas seitas afirmavam que existia um Deus do bem e um Deus do mal. Por que eles chegaram a essa conclusão? Que eram convictos. Porque eles começaram a analisar. Se Deus criou tudo, raciocínio lógico, está certo, só não corresponde à realidade. Raciocinaram corretamente, mas não era real. Se Deus criou tudo e todos, e o mal existe, o que a gente pode concluir? Que Deus também criou o mal. Mas se a gente admitir que Deus criou o mal, a gente aprendeu que Ele é infinitamente bom, justo, misericordioso e sábio, sem falar do amor que desce por nós. Como é que fica essa história? Nós vamos voltar a ela no final, quando começarmos a fechar o Kardec, né? Por que nós descobrimos que o mal é provocado, teve origem no próprio homem, no próprio ser humano? Pois bem, nós recebemos um reforço em termos de humanidade de um planeta chamado Capela. São os exilados de Capela. Esses indivíduos, Capela deu um passo à frente no seu status moral, e esses camaradas não podiam reencarnar mais, porque eles não estavam à altura do status que o planeta Capela atingiu. Nós estávamos conversando aqui essa semana sobre isso no estudo. Muitos irmãos nossos
que ainda se compraz em fazer o mal, matar, esquartejar, que ainda no exercício das suas funções tiram a comida da criança, tiram o remédio do doente, tiram o equipamento que pode ser útil no tratamento e na cura, tira esperança, sonhos. Isso é grave, isso é crime. Não tira de um, tira de uma coletividade. Esses indivíduos todos, por não serem tolos e nem sofrer de idiotia, só podemos concluir que é uma escolha que eles fizeram. Ora, nosso planeta está passando por um gargalo moral, está em transição para entrar na era da regeneração. Como é que funciona isso? Enquanto provas e expiação, a probabilidade do mal era maior do que a do bem, então o mal era maior do que o bem, prevalecia sobre o bem. Na etapa futura, vai ser o inverso. Não vão ter espíritos equivocados, sim, mas vai ser uma minoria. Né? Quando uma minoria está inserida numa grande maioria, ela entra num princípio biológico que é aplicado aos seres vivos. Uma lei que determina o seguinte: ou o elemento se adapta, migra ou morre. Migrar para onde? Morrer não vai querer. Que hipótese vai sobrar para ele? Se adaptar ao contexto, já que ele é minoria. O inverso também se dá. Muita gente boa que ainda não entendeu lá as entrelinhas dos ensinamentos doutrinários, pensa que por pensar bem, por vibrar bem, por ter uma atitude correta, por estar na doutrina espírita, por ter atividades numa casa espírita, pode ir a qualquer lugar que está imune. Isso foi uma dúvida que ficou na minha cabeça por muito tempo, assim que eu entrei na doutrina e comecei a estudar. Eu disse, se eu me mantiver num patamar, todos os outros estarão aqui, mas eu estarei aqui. Aí num grupo de estudos veio uma mentora espiritual e me perguntou assim: José, uma gota de água límpida e cristalina caindo no lodaçal vai continuar límpida e cristalina? Obrigado. Desculpa aí a ignorância. Era o que eu estava precisando para fechar minha conclusão. Não é porque eu sou espírita, não é porque eu tenho algumas atividades no movimento espírita, não é porque eu participo de algumas reuniões que são verdadeiros banquetes espirituais, divinos, que eu posso sair por aí e entrar em qualquer lugar. Posso sim, se a causa for nobre. Se tiver um parente, um conhecido, um amigo, que está lá dentro, machucado, doente, caiu, precisa de socorro, o ambiente pode ser o pior. Eu vou entrar e vou tirá-lo. Porque a minha intenção de ajudá-lo atraiu proteção. O que não falta nas ruas são equipes de socorro. São os caminheiros do bem, que trabalham nas ruas, nas avenidas, nas ruelas. Nós não temos mais violência por conta desse trabalho. Duas equipes importantes, caminheiros do bem e samaritanos, são socorristas incansáveis, que trabalham dia e noite. Eu tenho por hábito dizer que nós não temos a mínima ideia do quanto somos protegidos.
Nós não temos mesmo, a gente duvida, esquece. Pois bem, se eu for com uma intenção louvável, do ponto de vista moral, eu adquiro uma imunidade pelo apoio que eu vou receber. Agora, a espiritualidade está aí à minha disposição para ficar de plantão, fazendo um cinturão de defesa, porque eu resolvi entrar num baile funk, porque eu resolvi ir para a passarela do samba. Ué, mas até para ver, no meu entendimento, é desnecessário. Existe um programa mundial de autoajuda chamado 12 Passos. O indivíduo que segue os 12 passos, ele sai de qualquer fundo de poço, de qualquer dependência. E os 12 passos têm um slogan: desafio burro. O que é isso? O indivíduo que tem alguma dificuldade, alguma viciação, alguma dependência, ele cria colegas de vício, que não são amigos. E ele sempre frequenta o mesmo lugar, aquele grupinho ali. Ele resolve, desperta e pede ajuda. Vai para uma das salas de autoajuda, ou vai para uma clínica, e a clínica encaminha depois. E lá ele vê toda a beleza dos 12 passos. Para, se desintoxica, resgata o autodomínio sobre a vida, a autoestima, a vontade de viver, muda o tônus muscular da face, passa a ser corado, alegre, otimista. Ele fala: eu sou o cara, domino o mundo. Aí ele passa, gente, não é proibido para ele passar e dar tchau. E ele vai passar todo dia, eu chego, não, parei, não quero mais, tá, toma um guaraná, uma água, tá, ele vai embora. Ele passa 3 meses dando tchau. Um belo dia ele tem um problema muito sério, um aborrecimento no trabalho. Todo indivíduo propenso à viciação tem uma doença chamada adicção, que não se conhecia. Ela é recentemente catalogada na Organização Mundial de Saúde. Ela já tem um código, o CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças. Porque é uma doença, não é falta de vergonha, é doença. Né? Eu cresci ouvindo que o camarada que se deixava levar por um vício, ele não tinha caráter, não tinha força de vontade, a não ser... Não é doença. Mas por ser uma doença da alma, que aparelho pode detectar essa doença? Se for em qualquer órgão do corpo humano, um raio-x, uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, acaba detectando. Mas se é na alma, que aparelho pode detectar? O indivíduo é portador e não sabe. Porque o indivíduo que não tem adicção, ele bebe, como se fala, socialmente, e não fica dependente nem viciado. Mas como ninguém pode saber, porque não tem um exame que detecte, né? O indivíduo vai, ele é compulsivo, uma das características da adicção é a compulsão, é o medo de enfrentar a realidade, uma perda, uma dificuldade, tiver que chocar de frente numa situação, ele não consegue, tomar uma decisão séria, ele não consegue, aí ele vai buscar as muletas, nas mais diferentes drogas, lícitas e ilícitas, porque até mesmo medicação tarja preta. Aí o cara usa aquilo para ter coragem. Eu trabalhei muitos anos na eleição, trabalhei 2 eleições como mesário, a presidente ficou grávida, pediu licença ao tribunal, e aí o juiz perguntou se ela indicava alguém, ela me indicou um presente de grego. Eu via, porque assim, em tudo que eu chego, qualquer lugar que eu chego, onde tem gente, eu tenho um olhar antropológico, é uma coisa, eu fico analisando para aprender, porque eu aprendo com todo mundo.
até o que não fazer. E eu via que os caras chegavam na hora de assinar e quase me deixavam bêbado. O bafo de bebida. Aí os colegas da equipe diziam, poxa, esse cara não sabe que tem que votar, que não sei o que e tal. Eu falei, você sabe por que ele bebe? Não, é falta de respeito. Não. Ele é um desinformado politicamente. Vamos dizer assim, um analfabeto político. Ele tem um medo enorme. Ele não sabe decidir e escolher. Quando chega o dia da eleição para ele, já está sofrendo na véspera. Tinha a lei seca, que agora não sei se tem ainda, o cara bebia, comprava e bebia em casa. Ele bebia até criar coragem de ir lá e votar. E às vezes ele ficava falando o nome do candidato, que a gente falou, rapaz, não fala mais não, senão você vai ser preso. Não era ele que estava ali, era a muleta. Né? Então os 12 passos aconselham, se você quer se recuperar e manter-se recuperado, mude de hábitos, de lugares e de pessoas. Porque senão é desafio bobo. Ele passou 3 meses dando tchau. O dia que ele teve um aborrecimento, aí os caras, vem cá, o que está vendo? Está estranho. Oh, você teve um problema lá, não sei o que e tal. Tem sempre um colega, um pseudo-amigo, pô, toma um copinho. Não, pô, você agora sabe administrar, não vai te fazer mal nenhum. Ele vai e toma um copinho, mas não vai parar no copinho. Porque no nosso cérebro tem uma área que chama-se memória química. Ela registra as quantidades, ou de remédio, qualquer substância química, registra. E se a substância química tiver ação sobre o sistema nervoso central, ela grava, o cérebro grava essa região e cobra. Então o cérebro vai cobrar sempre a última quantidade que foi ingerida. Aí o cara, vamos supor que ele bebeu 10 cervejas, da última vez tem 3 ou 4 anos. Mas o cérebro está lá no registro. Enquanto ele não beber pelo menos 10, ele não vai se satisfazer. A menos que ele caia antes. Por isso é chamado de desafio bobo. Procure outros lugares, outros hábitos, outras pessoas. Não entra nesse lugar diferente. Para que esse desafio? E eu trago dos 12 passos para a nossa situação, principalmente médiuns. Para que esse desafio? Ah, mas essa doutrina é castrativa. Não. Ela não proíbe nada, mas orienta. Quem é que vai se dar mal? O Zé Antônio estiver lá. O que o médium é? Uma baita antena parabólica. Uma antena psíquica. Então capta com muito mais intensidade do que quem não tem um mandato mediúnico. Porque médium, em potencial, todos nós somos. Mas ostensivamente chama-se mandato mediúnico. Por que mandato? Porque foi assinado antes de reencarnar um contrato de compromisso no exercício da mediunidade para fazer tais trabalho na casa tal. Cada um de nós tem uma desculpa para ter chegado aqui. Eu chamo de desculpa porque não é motivo, porque o motivo é a programação. A nossa cabeça é uma desculpa. Ah, eu vim trazer um amigo, um parente, eu passei, gostei, entrei. Mas ninguém está aqui fora da programação. Isso é líquido e certo. Aí eu entro lá, estou tranquilo, estou bem, entro lá. O desencarnado sabe que eu sou médium. Ele sabe que pode extrair energia minha e fazer gato e sapato. Não no centro, não em casa, não em estudos, não em trabalho. Mas naquele ambiente onde eles são a maioria, eu sou a gota d'água. O que eu vou fazer lá? Eu saio de lá, já saio diferente. Aí chego em casa, aí já vem irritabilidade, insônia, às vezes falta de apetite. O que eu vou fazer? Vou dar trabalho à espiritualidade e os companheiros do centro para promover uma limpeza psíquica e fluídica em mim.
evangelizar os que vieram comigo, que foram muitos, eu chamo de trabalho desnecessário, porque eu tenho consciência disso. Na hora que estiverem me atendendo, a demanda é muito grande, tem milhões, bilhões precisando de... E eu, sendo da doutrina, participando de trabalhos, passei por uma educação mediúnica, aprendi isso. Nós estamos ouvindo, para a tristeza nossa e do plano espiritual, geral. Eu sou espírita moderno. Aí os dirigentes dizem, a nossa casa é uma casa moderna. Eu falei, como é que é casa moderna? Eu devo ser muito burro, porque eu não entendo. Ou é casa espírita ou não é. É porque vocês têm muitos equipamentos de multimídia, né? Tem recursos para trabalhos, tem um consultório médico, um consultório dentário para atender no trabalho assistencial. Não, é que a gente aqui não é... A gente... Ah, vocês são liberais? Aí eu me lembro do Paulo, o apóstolo. Eu me lembro dos cátaros. Os cátaros diziam que o livre-arbítrio é relativo. Primeira vez que eu li isso, falei, que coisa estúpida é essa? Ou é livre-arbítrio ou não é? Aí eu continuei pesquisando. Os cátaros foi um grupo chamado herético pela igreja, lutou e morreu durante 100 anos para defender o verdadeiro cristianismo que eles praticavam. E eles praticavam tão bem que eles incomodaram a igreja romana e foram devastados, ou pelas cruzadas ou na fogueira. E eles tinham, o carro-chefe deles era Jesus, os dois apóstolos, o Evangelho de João e as cartas de Paulo. Aí eu comecei a entender, porque o Paulo disse certa vez, numa carta dele, aos Coríntios, que ele tudo pode, ele disse assim, eu tudo posso, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me é lícito. Os cátaros que admiravam tanto, que estudavam tanto Paulo, entenderam isso, por isso eles disseram que é relativo. Eu tenho liberdade para ir ao baile funk? Tem, nada me impede. Eu tenho liberdade para entrar num ambiente onde tem muita bebida, muita droga? Não posso entrar. Mas tudo no universo tem um preço. Para toda ação tem uma reação, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Eu achar que eu vou entrar e sair imune, aí é muita pretensão da minha parte. Lá atrás, os cátaros, os primeiros cristãos, os apóstolos, foram sacrificados, torturados, mortos, presos. Hoje já não precisa-se para seguir o Cristo, o cristianismo verdadeiro, e a doutrina o é. Tem autores que diz que há pontos em comum entre o cristianismo e a doutrina espírita. Eu discordo disso em gênero, número e grau. Não tem ponto, não, tem que ser igual. Ele veio para a Terra com a determinação e a orientação superior de reviver o cristianismo nascente lá do início. Ué, se ele vai reviver, ele tem pontos em comum. Vai acontecer com ele o que aconteceu com a Igreja Romana, a Igreja Católica, saiu do eixo central, né? O cristianismo está para aqui e veio para cá. A gente não morre mais, não é preso mais, mas tem um preço. Eu já disse que tudo no universo tem preço. Que preço é esse? De algumas renúncias. Porque a doutrina, em lugar nenhum da doutrina, da literatura cristã, doutrina cristã, você vai encontrar assim, não faça isso, não faça aquilo, mas narra o fato e mostra os prós e os contras. Ora, se eu raciocino, o prato do contra está lá embaixo e o do pró está aqui. Eu vou arriscar para quê?
Aí eu digo, muita gente reclama também, diz assim, eu estou no Espiritismo há tanto tempo, eu não vejo evolução, progresso em mim. Outra coisa que eu discordo, em gênero, número e grau. Eu costumo dizer, faz um inventário, faz uma retrospectiva e tenta imaginar você um pouco antes de entrar na doutrina. E se veja agora. E prova para mim que você não mudou nada. Não, mudou. Quem falou que o progresso tem que dar um salto quântico? O progresso não dá salto, ele é paulatino, homeopático e contínuo. Mudar é difícil. Mudar dói. Mas é possível e é necessário. Não há progresso sem mudança. Não há mudança sem dor. Porque todos nós sabemos que mudar um hábito é difícil. Uma coisa simples. Um móvel que está num lugar, o cara de manhã, aí a mulher resolve dar uma, que psiquicamente é extremamente saudável, fazer essas mudanças de móvel, né? Não é só estética não. Favorece o cérebro. Ajuda contra o Alzheimer. O cara chega todo alegre do trabalho. O que você fez aqui? Ah, filho, aqui, olha só, vê se não ficou. O cara não quer nem ver, não quer avaliar, ele quer contestar porque não está igual ao que ficou ali. É uma rejeição à mudança. Mas o que seria do homem se ele não mudasse? Imagina se nós estivéssemos ainda fazendo as coisas que nossos irmãos lá de trás faziam, né? Dando pancada no cara, porque o cara pegou um pedacinho do meu pão e bateu uma barra de ferro nele. Pois bem, vamos voltar aos exilados de Capela. Voltar a história para chegar a Kardec. Os exilados de Capela, porque eles se desincompatibilizaram com o planeta que viviam, com todas as oportunidades que tiveram, continuaram errando e o planeta deu um passo na evolução, mudou de status moral, obviamente ele não se enquadrava mais ali. Vamos mandar ele para a Terra, que está começando, eles vão ajudar. Olha, vocês vão para lá. O pagamento da dívida de vocês pelos equívocos que praticaram aqui é fazer o trabalho direitinho lá. Se vocês fizerem o trabalho direitinho, quando vocês desencarnarem, vocês voltam para cá. E eles vieram, vários grupos para vários lugares. Né? Foram para a Grécia, foram para Roma, os arianos foram para a Europa, para onde hoje é a Europa, que não tinha naquela época. Um grupo foi para a Ásia, mais o Oriente, assim, mais a Índia, ali na região da Índia, com características diferentes. O grupo que foi para a Grécia era altamente intelectual, mas moralmente estava meio bravo. Então eles tinham a missão de promover o raciocínio, a capacidade e a habilidade de pensar na sociedade que estava nascendo. Né? Nasceu a filosofia, que é a ciência do pensar. Os que foram, o grupo que foi para Roma, eram mais urbanistas. Acredito que conheciam muito de